Agradecer a vossa presença e agradecer aos professores que nos trouxeram aqui. Espero que gostem e que aprendam mais algumas coisas sobre a União Europeia, as suas políticas e as suas instituições, símbolos. Vamos falar um pouco disso e vou aproveitar também para apresentar o Clube Europeu, que é um projeto novo da nossa escola. É um projeto que está a gerar muitas expectativas junto dos alunos e dos professores, porque, como sabem, estamos na Europa, somos cidadãos europeus e precisamos de saber o que é isso da Europa e quais os valores, as regras que gerem toda essa informação. Portanto, uma das regras, já que estou a falar em regras, peço a vossa máxima atenção para aquilo que eu vou dizer e depois vou passar a palavra à senhora Eurodeputada Sofia Ribeiro, que veio expressamente do Parlamento Europeu em Bruxelas para vos falar também sobre a União Europeia, mais especificamente os valores que estão subjacentes a este projeto europeu. Portanto, para que a senhora Eurodeputada se sinta bem recebida, bem acolhida e se sinta bem aqui nesta escola, que leve uma boa imagem da escola EBI dos Arrifos, não só para o Parlamento Europeu, mas também para toda a região e para todo o país, uma vez que é uma eurodeputada que representa um grupo do Parlamento Europeu, mas também representa Portugal no seu todo. Espero que leve uma boa imagem desta atividade e da nossa escola. Vocês foram os escolhidos para estar aqui, portanto também têm essa responsabilidade de serem os representantes da escola EBI dos Arrifos junto da União Europeia neste momento. Portanto, nós vamos começar de uma forma muito rápida. Vou apresentar algumas atividades do nosso clube. Os nossos objetivos, como já disse, é conhecer melhor a União Europeia, o que é a Europa, a União Europeia, porque é que se formou, os vários símbolos, vamos estudar os vários símbolos, que são 3. Vocês aí no vosso dossiê, no vosso livrinho, têm aí uma ficha que nós vamos preencher. Não é preciso ainda, daqui a bocadinho vamos falar dessa ficha. Para estarem atentos, depois vão preencher a fichinha e vamos atribuir alguns prémios aqui aos vencedores. Portanto, os vários símbolos, vamos falar dos vários símbolos. Um deles é a bandeira da União Europeia, o hino, portanto há um conjunto de símbolos, mas também vamos falar mais à frente. Vamos falar das instituições, vamos focar um pouco a nossa atenção no Parlamento Europeu, mas há depois outras instituições que também vão ser faladas, não só hoje, mas também no nosso trabalho ao longo do ano. Das atividades, nós vamos destacar aqui 2 ou 3 atividades que vamos levar a cabo ao longo do ano no nosso clube. Uma delas já está a decorrer, que são os jovens repórteres europeus. Nós temos aqui um conjunto de alunos que já estão a trabalhar nesta atividade e vão ser os nossos jornalistas durante o ano inteiro. Portanto, penso só que, para levantarem o braço, os jornalistas, os repórteres europeus que já estão a trabalhar, já têm uma entrevista preparada para fazer a seguir à senhora Eurodeputada. Este é o nosso núcleo duro do Clube Europeu. Nós temos várias atividades, não só aqui na biblioteca, mas também em sala de aula. Estes são os nossos escolhidos para funcionar no Clube Europeu. Portanto, obrigado também pela vossa participação e por nos darem já este entusiasmo logo no início. Jovens repórteres europeus, e vão funcionar também como representantes com textos, entrevistas no nosso blog. Vamos fazer várias palestras, esta é a nossa primeira, depois vamos ter outras. A seguinte vai ser com o Sr. Eurodeputado Serrão Santos, não sei se vocês vão poder vir, vamos ver depois quem são as turmas representantes. E vamos fazer uma atividade este ano, que é uma atividade assim, mais ou menos inovadora. Nós vamos às salas, também com os jovens repórteres, sempre que possível, eles vão andar connosco por todas as atividades. Vamos preparar isso mais às sextas-feiras à tarde. Seria interessante serem vocês a dar aulas de cidadania europeia aos mais pequeninos. Aquilo que nós vamos aprender hoje, serem vocês a passar essa palavra. Nós já temos um livrinho para distribuir, temos já algum material nas aulas de cidadania para os diretores de turma que acharem interessante. Temos também fazer um intercâmbio com uma escola de Lisboa, que é o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Dom Dinis,
em Lisboa, que tem um clube europeu muito dinâmico, tem um grupo de jovens muito interessados também nestas questões europeias, e nós vamos levar um grupo de alunos desta escola a Lisboa para fazer um intercâmbio com os vossos colegas desta escola, do agrupamento de escolas Dom Dinis, da professora Maria do Rosário, e ela queria trazer um grupo de jovens de Lisboa aqui aos Açores. Nós queríamos levar um grupo daqui dos Arrifes a Lisboa. Portanto, é um intercâmbio, é sempre muito interessante e os alunos gostam imenso desta atividade. Vão conhecer-se pela internet, pelo Skype, fazendo assim uma série de palestras em conjunto. Para terminar, temos também uma visita a Bruxelas ou a Estrasburgo, mas vai depender dos apoios que vamos pedir. Já estamos a tentar arranjar estes apoios. Pode levar um grupo de jovens também do nosso clube a Bruxelas. Em primeiro lugar, teremos certamente os jovens repórteres europeus que serão os escolhidos para fazer parte deste grupo, porque já estão a trabalhar. Para não alongar mais, porque eu não sou hoje o protagonista, quem é o protagonista é a senhora eurodeputada, que irei dar a palavra já a seguir. Portanto, vou só falar aqui do nosso blog, que foi criado há 2 ou 3 semanas, já tem 300 visitas. É um blog muito fácil de encontrar. Vocês vão ao Google, ponham Clube Europeu Arrifes e lá está o nosso endereço. Tem atividades. Nós estamos com uma votação aberta neste momento para saber quantos países fazem parte da União Europeia. Muito fáceis. E lá vamos colocar as imagens deste encontro, concursos, textos, fotografias. Portanto, frequentem o nosso blog, estejam atentos às atividades e participem nelas. Portanto, agora vou dar a palavra à senhora Eurodeputada, que teve a amabilidade de trazer também alguns brindes, alguns presentes para vocês. E um deles vai-vos servir para vocês preencherem a ficha que aí está. Ao longo da sessão, sem fazerem muita confusão, ou no final, vocês vão pondo aí, são perguntas, são 10 questões, muito simples. A primeira é: quantos países fazem parte da União Europeia? Portanto, vamos falar já disso a seguir. Vão preenchendo com a cantinha que vamos distribuir. Passo a palavra à senhora Eurodeputada Sofia Ribeiro. São 751 eurodeputados, trabalham em Bruxelas e fazem sessões também em Estrasburgo. Gostaria só de dar os parabéns aqui à senhora Eurodeputada, está a fazer um ótimo serviço no Parlamento Europeu, aqui a representar os Açores e preocupada com os nossos problemas. Ora, muito boa tarde. Muito bem, é isso que eu gosto. Para acabar amanhã, sabe bem, assim, uma boa tarde cheia de energia. Como o professor José Carlos disse, chamo-me Sofia Ribeiro, estudo aqui em São Miguel, nasci em Ponta Delgado, tenho 40 anos, às vezes as senhoras não gostam, sou professora de matemática, portanto podia estar também aqui ao pé de colegas meus. Fui eleita eurodeputada, indicada por uma lista, sai uma indicação, neste caso do Partido Social Democrata do PSD dos Açores, mas candidatei-me numa lista nacional. E fui eleita no passado mês de maio de 2014, também posso no dia 1 de julho de 2014, num mandato que vai acabar no dia 30 de junho de 2019. É um mandato para 5 anos. Sou representante dos portugueses de uma forma geral, obviamente que tem sido indicada pelos Açores e sendo açoriana, a minha prioridade primeira é defender os Açores. Agora, o que é isto? A gente está tão habituado já à nossa casinha, ao nosso sítio, à nossa ilha. O que é isto agora de União Europeia? Porquê é que aparece esta bandeira? Não é? Qual é o significado disto? Para que é que isto serve? Nós temos os Açores, para que é que nos serve mais uma bandeira? O que é que isso traz de novo, no fundo, ao nosso dia-a-dia? Para que é que serve? É isso que eu vou querer explorar convosco um bocadinho, sem deixar, no entanto, de vos dizer que a parceria, o apoio que tem com o professor José Carlos já não é novo. Ele estava antes numa outra escola que eu também gostei imenso de trabalhar com ele, com alunos assim, muito parecidos a vós, não é? Nas mesmas faixas etárias, tudo igual. O Clube Europeu nessa outra escola funcionava muito bem, funcionava tão bem, os alunos estavam tão dedicados aos trabalhos do Clube Europeu, que
conseguiram ter com relativa facilidade, porque só o Sr. José Carlos é que saberá o trabalho que isso lhe deu, mas conseguiram com relativa facilidade ter apoios de várias instituições, de vários partidos políticos, o que não é fácil, para arranjar dinheiro para fazerem as suas atividades e fizeram inclusivamente viagens. E esta é uma cereja que vos pode ser dada, que é de vocês virem a fazer inclusivamente uma viagem, como disse o professor José Carlos, a Bruxelas ou Estrasburgo, ver mesmo com os vossos próprios olhos no local o que é sobre o que é isto que a gente está aqui a falar hoje. Digo-vos que para que isso aconteça, obviamente é preciso que as pessoas que vos podem ajudar, que eu sou uma delas, percebam que vale a pena ajudar este grupo em concreto. Porque nós somos, imaginem, são 21 eurodeputados eleitos por Portugal inteiro, nos 10 milhões de habitantes. Todo o país nos pede ajuda. E, portanto, nós temos que selecionar a quem é que vamos ajudar e em quem é que vamos apostar. E nessa aposta que nós podemos fazer de ajudar um grupo de alunos a visitarem o Parlamento Europeu, existe, quase todas as escolas do país nos mandam e-mails a pedirem apoio para fazerem essas mesmas viagens. E para a gente poder ajudar financeiramente a fazerem essas mesmas viagens. Nós, deste lado, temos que perceber que vocês têm interesse, que vocês trabalham e que aquilo que é uma viagem vai dar frutos, não vai morrer apenas na viagem. Portanto, tudo depende do trabalho que vocês vão desenvolver. Isso implica que vocês têm de empenhar, e os vossos professores são os primeiros que têm de perceber se vocês estão ou não a conseguir corresponder àquilo que são os objetivos. Portanto, tudo depende de vocês. Não querendo alongar nisto, e portanto, já aqui deixando um bocadinho o professor de fora a dizer que vocês no fim podem ter um excelente prémio, que é fazerem uma viagem a Bruxelas, no meio da Europa, num país onde se fala francês e outras línguas também, e verem uma outra realidade que é completamente diferente de Portugal, mas para isso é preciso fazerem todo um percurso. O que é isto da União Europeia? Nós não temos fronteiras definidas entre nós, fazemos uma organização. Os países têm organizações próprias, políticas e administrativas dos governos, quem é que toma a decisão. E os governos dos países na Europa foram-se organizando ao longo do tempo para terem uma ligação, que é esta União Europeia, que começou então com o CE. Neste momento, esta organização foi criada em 1900, foi depois consubstanciada na lei em 1957, depois da Segunda Guerra Mundial. Alguém aqui faz a mínima ideia do que é que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi uma guerra. E? Foi uma guerra pequenina. Não. Por isso é que é mundial. Por isso é que é mundial, muito bem. Por isso é que é mundial. E portanto terá afetado a nossa população toda. Okay? Na Europa, que era o grande polo de desenvolvimento na altura, era a Europa, também os Estados Unidos, e afetou o cerne, aquilo que é a nossa sociedade ocidental. E foram perseguidas muitas pessoas e morreram milhões de pessoas. E a Europa tinha tido até então várias guerras. O período de guerras na Europa foi-se sucedendo ao longo da história com muita frequência. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma calamidade, houve um conjunto de líderes europeus que se aperceberam que era preciso arranjar um regime em que as pessoas vivessem em paz. E por isso é que foi pensada a União Europeia, que neste momento, ela começou devagarinho, começou com 6 Estados-membros, e na altura era a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, ela depois foi-se atualizando em termos de designação, depois quando nós entramos era a CE e agora é a União Europeia, e neste momento a União Europeia é composta por 28 Estados-membros, 28 países, que no conjunto da União Europeia se chamam Estados-membros, e representa 508 milhões de habitantes. Ou seja, cada um de nós faz parte de um bolo que tem gente que fala línguas diferentes, que está em países diferentes, mas que temos alguns ideais em comum, que são precisamente estes que a União Europeia tenta fazer valer. E que são sempre muito analisados e têm que ser diariamente analisados, e que nós vamos falar um bocadinho sobre eles. Ora,
Foram estes senhores os principais protagonistas para que se criasse esta União Europeia. Temos desde o Adenauer, ao Schuman, ao Jean Monnet, ao Gasperi e ao Churchill. O Churchill não entrou diretamente, mas com influência direta, para que nós conseguíssemos lutar e criar uma instituição grande, neste caso europeia, em que fossem defendidos os ideais da paz e do desenvolvimento, da prosperidade. E foi através deles que se começou a trabalhar para que esta União Europeia pudesse crescer. Criaram uma lei que tem vindo a ser atualizada, os tempos mudam e a gente tem que se atualizar, não é? Senão ficamos todos presos ao passado, não é? Foi-se atualizando, e o que temos neste momento e que diz como é que tudo funciona, a grande legislação que nós temos, é o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E eu destaquei aqui logo o artigo 1º e o artigo 2º do Tratado, é como se fosse uma bíblia do funcionamento da União, e em que se define logo ao princípio para que é que isto serve. Isto serve para nós termos um princípio comum de defesa de valores tais como a dignidade do ser humano, a liberdade do ser humano, a democracia, de nós sermos todos iguais perante a lei, do Estado, a defesa do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, a paz, a segurança, todas aquelas normas que aqui estão. E nós podemos pensar, mas para que é que isto serve? Isto é um papel, isso não serve de nada. Ora, se calhar os nossos bisavós e trisavós, que mesmo Portugal não tendo entrado na Segunda Guerra Mundial, sofreu os reflexos da Segunda Guerra Mundial, em que se viveu fome em Portugal, os outros países estavam em constrangimento, não conseguiam produzir, e nós também tivemos muitos problemas que vieram por acréscimo em Portugal. Os nossos avós, bisavós e trisavós, os trisavós já lá foram, não é? Os nossos bisavós, se calhar alguém ainda tem aqui os bisavós vivos, lembram-se ainda do período difícil que viveram nessa altura. E portanto essas pessoas, há ainda pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, ainda há judeus que estiveram presos nos campos de concentração que estão vivos e que percebem, sentem, lembram-se do período de guerra e valorizam um período de paz. E o que é fato é que foi com a União Europeia que nós conseguimos o maior período de paz que existe na Europa. Desde a criação da União Europeia, nós temos já decorridos mais de 60 anos, ou melhor, 60 anos sob a sua afirmação, nós neste período de 60 anos não voltamos a ter uma guerra nos países que constituem a União Europeia. Portanto, o grande objetivo e também depois a grande vantagem desta Constituição é precisamente nós termos a paz. Só que a União Europeia traz esta definição de paz, mas depois traz todo um esquema de organização que ajuda para que esta paz seja mantida. E nós acabamos por visualizar como é que esse apoio é dado. E já para falar sobre ele um bocadinho mais à frente, mas para lembrar-vos, para vos dar a noção de depois como é que tudo isto é organizado, lá está, e depois do que eu percebi são as perguntas que vocês também têm nos vossos caderninhos, todo este sistema de organização política também tem símbolos. Primeiro símbolo, a bandeira. A bandeira da União Europeia. Esta bandeira tem 12 estrelas. Muita gente acha que estas 12 estrelas, cada uma delas, representa um dos países, cada um dos países da União Europeia, porque houve muitos anos em que nós éramos 12. Quando Portugal entrou na União Europeia, em 1986, nós éramos 12. Agora somos 28. Pode ser que daqui a uns meses sejamos 27, se o Reino Unido sair ou não, não sei, vamos ver isto. Neste momento acho que ninguém sabe, nem eles sabem se vão sair ou não. Mas as 12 estrelas da União da bandeira nunca pretenderam representar o número de países da União Europeia. Porquê é que eles foram escolher os 12, o número 12? Pensem assim, quantos meses do ano existem? 12. Quantos signos existem? Quantos meses? Não percebi. Quantas constelações existem? 12. O 12 é um número que nos dá um ideal de perfeição. É um número que está associado à perfeição. E foram buscar o 12 precisamente por isso. Não tem a ver com o número de países. E criaram um círculo.
sou professora de matemática. Qual é a vantagem do círculo? Imaginem que vocês estão todos a fazer um círculo. Estão todos? Está tudo unido, muito bem. O círculo da União Europeia, do símbolo da bandeira, é um sinal de união. E mais? Qual é a grande... Reparem nesta forma. Aqui, agora vou-me tapar um bocadinho. Vocês têm aqui, cada uma destas estrelas, há alguma que sobressaia relativamente à outra? Não, A igualdade. O círculo é uma forma geométrica, uma linha, neste caso seria a circunferência, isto não é um círculo, é uma circunferência, mas isto já são dos pormenores, que nos dá a noção da igualdade. Se fosse, por exemplo, um quadrado, imagina que a União Europeia tinha como bandeira estrelas que faziam um quadrado. Havia estrelas que se destacavam, que eram, por exemplo, as estrelas dos vértices, não é? Dos cantos do quadrado. Assim, quando em círculo, elas são todas iguais. E a União Europeia pretende precisamente isto, que é representar a igualdade entre todos os cidadãos. E, portanto, o nosso objetivo é fazer com que o jovem que está nos Arrifes, nos Açores, no meio do Oceano Atlântico, tenha exatamente as mesmas condições que tem o francês, ou um alemão, ou um belga. É claro que isto é um ideal, isto nunca vai ser possível. Não há duas pessoas iguais, nem há dois países iguais, nem há dois países com circunstâncias iguais. Mas o objetivo é poder proporcionar às pessoas os mesmos direitos e as mesmas potencialidades de desenvolvimento. E é aqui que é feita a primeira crítica à União Europeia. É que a gente não está a conseguir fazer isso como devia. O objetivo, quando da sua fundação foi esse, de garantir que os cidadãos europeus são todos iguais e têm todas as mesmas condições, mas nós não estamos a conseguir fazer isso. Podemos perguntar-nos, ok, mas será que então se a gente destruísse a União Europeia não estaríamos melhores? Aí já é uma pergunta que é mais difícil de responder. Uma coisa é a gente dizer assim, ok, ainda não consegui chegar lá, ainda não consegui fazer com que um jovem de 12 anos nos Arrifes tenha as mesmas condições ou idênticas que um jovem de 12 anos, algures em Bruxelas, tem, mas se calhar eu já consegui contribuir um bocadinho com esta formação de união para que isso acontecesse, e se não tivéssemos uma união seríamos bem piores. Por exemplo, esta escola que agora está aqui velhinha, foi construída com apoios da União Europeia. Porquê? Porque o objetivo era proporcionar aos alunos dos Açores as mesmas condições de desenvolvimento que têm os alunos noutro sítio qualquer da União Europeia. E depois vocês dizem, mas a escola está velha e agora preciso de uma escola nova e a União Europeia agora não faz nada para me ajudar. E a gente diz, pois é, mas há aqui um sistema de organização que também tem a ver com os governos dos países. Porque a União Europeia não quer mandar em ninguém. A União Europeia pretende conferir os mecanismos para que os governos dos vários Estados-membros, dos vários países, possam depois por eles decidir. E, portanto, o governo de Portugal e o governo dos Açores é que têm a competência para decidir como é que fazem a distribuição dos fundos e dos apoios da União Europeia. Isso depois é tudo articulado com a Comissão Europeia. Na União Europeia, disse há pouco que nós somos 28 que falam 24 línguas diferentes. Agora imaginem como é que a gente se organiza. 24, somos 751 deputados a falarmos 24 línguas diferentes. É claro que quando estamos em ambientes assim, falamos tendencialmente o inglês ou o francês. E, portanto, podem perceber a importância que é nós falarmos outra língua. Quando nós só falamos a nossa língua, a gente só se entende entre nós. Quando a gente conhece mais línguas, a gente consegue falar com outras pessoas e ganhar cultura e riqueza por isso. No Parlamento são 24 agora. Eu não sei falar maltês, eu não sei falar búlgaro, eu não sei falar polaco, eu não sei falar alemão, eu não preciso saber as restantes 23 línguas. Há intérpretes que fazem isso, tradutores. E há também deputados que têm, por exemplo, deficiências auditivas e que precisam de intérpretes para fazerem a tradução para uma língua e para depois voltar a ser traduzido.
Isto tudo é uma esquemática que é muito difícil de nós fazermos e em que nós funcionamos assim. Mas apesar de nós, quando nos encontrarmos no corredor, falarmos inglês, não há uma língua oficial na União Europeia. Nós somos todos iguais e, portanto, o peso do português tem que ser exatamente igual ao peso do inglês, ao peso do francês. E por isso é que temos estes tradutores que trabalham para nós, numa estrutura que depois acaba por ser muito burocrática. Como é que nós funcionamos? E já entrar na fase final desta explicação. Nós organizamos entre aquilo que podia ser quase como um governo da União Europeia, que é a Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem um presidente, que neste momento chama-se Jean-Claude Juncker, neste momento deste mandato, que é luxemburguês, e que tem um comissário por cada Estado-membro, em que os governos dos Estados-membros, dos países da União Europeia, é que decidem quem é que para lá vai. No nosso caso, o português que está a trabalhar naquilo que devia ser entendido como o governo da União Europeia, que é a Comissão Europeia, é o comissário Carlos Moedas, que tem a pasta da ciência e da investigação. Depois temos uma outra estrutura que é constituída por representantes dos governos de todos os Estados-membros. E de vez em quando a gente vê aquelas imagens na televisão em que há as reuniões dos ministros, por exemplo, os primeiros ministros. E em que vai, neste caso, quem é o nosso primeiro-ministro português? António Costa, muito bem. Em que vai o nosso primeiro-ministro António Costa e os seus pares nos restantes países. Em que, por exemplo, a alemã é a chanceler Angela Merkel. Depois também pode haver reuniões em representatividade do Conselho, mas com pastas específicas. Quando é para tratar a agricultura, não é o António Costa que vai fazer as reuniões, é o Ministro da Agricultura que vai fazer essas reuniões em termos da agricultura e reuniões do Conselho da Agricultura. E para além disso temos o Parlamento Europeu. Ora, para que é que serve o Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu serve como um intermediário no meio dos governos. Porque o governo, nós temos aqui uma estrutura que é o governo da União Europeia, que é a Comissão, como se fosse o governo, em que vocês votaram para o governo da União Europeia. Para a Comissão, não votaram. Aliás, vocês não votam. Mas os vossos pais votaram nos deputados. O Parlamento Europeu é o único representante direto dos cidadãos. E por isso é que nós temos que fazer o nosso trabalho não só em Bruxelas, mas aqui também. E quando estou aqui, e venho cá todas as semanas, e, portanto, venho aqui para fazer reuniões com os meus eleitores, para lhes explicar o trabalho que estou a fazer lá fora, e também para perceber, por parte deles, o que é que eles querem que eu faça. Portanto, este trabalho de proximidade com as pessoas é muitíssimo importante e é por isso que eu faço este grande investimento de vir cá todas as semanas. O que é que eu vos queria dizer com isto? Nesta representatividade que nós temos e que nós fazemos, o objetivo é nós deixarmos de estar fechados numa bolha. O Parlamento Europeu, como já foi dito, nós somos 751. E se nós estamos lá fechados, ainda por cima num país onde as notícias que chegam de Portugal são poucas, mas são sempre triadas pelos jornalistas, se nós não estamos com as pessoas, nós deixamos de conseguir, em 5 anos, é um mandato de 5 anos, nós deixamos de conseguir perceber o que é que as pessoas estão a sentir. E uma pessoa que está a exercer a classe política tem que ter a capacidade de representar aquilo que os seus cidadãos que o elegeram realmente querem. E portanto é esse esforço que tem que ser feito e é para isso que eu trabalho. Esperamos que vocês, quando souberem, ao longo deste projeto que agora vão iniciar no Clube Europeu, quando vocês souberem o que é a União Europeia, vocês consigam perceber de uma maneira diferente o que é ser açoriano. Ser açoriano é muito bom. Tem vantagens e tem desvantagens. Da mesma forma como qualquer outro país. Mas é importante que a gente perceba onde é que a gente está, não apenas na nossa ilha, mas no nosso mundo, para nós podermos fazer escolhas que depois vão condicionar a nossa vida. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar a nível europeu, com falhas, obviamente que também existem, mas que estamos a trabalhar para a gente poder providenciar, principalmente para as gerações mais novas, mecanismos para vocês serem aquilo que vocês quiserem, para que nós possamos efetivamente ser iguais e garantir, como eu disse há bocadinho, que o jovem nos Arribes tem as mesmas condições que tem o jovem em Bruxelas. É um processo difícil e nós estamos a trabalhar nesse sentido.
E sempre que precisarem, ficam com os meus contatos, ali estão. Sempre que precisarem, sempre que quiserem, deem uma indicação, às vezes até para fazer uma correção. Oh, Sofia, não queria fazer mal, porquê que não defende mais por exemplo, as crianças portadoras de deficiência no Parlamento Europeu? E aí digo-vos, olha, eu tenho feito isto assim, tenho feito isto assado, tenho feito estas reuniões, tenho feito esta proposta de lei, e depois vocês podem dizer assim, mas falta fazer isto. E aí eu posso melhorar. Por isso é que a gente tem que ter estes canais de comunicação sempre abertos e conto continuar se Deus quiser. Dito isto, termino aqui a minha apresentação, deixando, acho que ainda temos 5 minutos, para alguma questão que queiram colocar. Umas questões. E a primeira, que caminho percorreu até ser aeroportário? Isto é uma pergunta complicada. Olha, é assim, ser aeroportário é uma atividade política, não é uma profissão, é uma atividade política. E eu estreiei-me na política como aerodeputada. Às vezes, a maioria das pessoas que são aerodeputados fazem um percurso político e depois chegam a uma certa altura e exercem a atividade. Eu não tinha nenhuma atividade política, não estava ligada a nenhum partido político e candidatei-me numa lista que me fez o convite para eu entrar nessa lista, mas eu era independente. Não quer dizer que as pessoas não sejam independentes na sua cabeça, mas diz-se que é um independente na política é que não está inscrito no partido político. Depois achei que me devia, mais tarde, achei que me devia inscrever no partido que me acolheu e inscrevi-me e sou um membro do PSD. Mas na altura não era. Qual é a minha atividade? Eu nasci em São Miguel, estudei em São Miguel, estudei na Universidade dos Açores, fiz o meu curso de matemática, dei aulas, também sempre em São Miguel, não precisei de ir para outra ilha, consegui sempre trabalhar cá. Entretanto, entrei num sindicato de professores, o sindicato o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, estive a trabalhar na direção desse sindicato. Cheguei a presidente desse sindicato, fiz uma candidatura, achei que estava em condições de ser eu a encabeçar a lista, fiz uma candidatura e os professores desse sindicato votaram em mim. E depois, a partir de uma certa altura, como disse, o PSD Açores achou que eu seria uma boa candidata para concorrer por eles ao Parlamento Europeu, fizeram um convite e aceitei. É tão simples quanto isso. Portanto, não há uma carreira que seja feita, é um percurso, as coisas vão acontecendo porque a gente também trabalha. E a sua vida mudou muito? A minha vida mudou muito. Sim, a Sofia é a mesma. Os valores, foi como eu disse há bocadinho, os valores que cá estão são os mesmos. As pessoas não ficam nem mais nem menos importantes, porque há muita gente que pensa ao contrário, mas as pessoas não ficam nem mais nem menos importantes porque passam a aparecer na televisão. Mas eu passei a ter uma outra responsabilidade perante uma pessoa que na rua para mim é desconhecida, a gente obviamente não conhece ninguém, que não tinha antes. E só o facto de trabalhar à distância, trabalho em Bruxelas, que fica na Bélgica, que fica no centro da Europa, de ter de fazer todas as viagens, a minha própria estrutura familiar alterou-se toda, porque eu tenho cá o meu marido e o meu filho, e eu vou trabalhar em Bruxelas. Isso muda uma pessoa. Todos os horários, acaba por alterar aquilo que são as nossas rotinas. Na essência, nós somos os mesmos. Passamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, já não vejo o nosso país, a nossa região, como eu via antes. Porque eu tenho uma outra forma de fazer comparação com outras realidades. Isso não quer dizer que acho que o nosso país e que a nossa região são piores. Pelo contrário, até estou a dar mais valor pelo facto de conhecer outras realidades. A gente vê as coisas, no fundo, para resumir, nós vemos as coisas de uma maneira diferente, porque conhecemos mais coisas, temos outras responsabilidades, temos outros horários, mas no fundo, as pessoas são as mesmas. Eu acho que sou exatamente a mesma. Obrigada. Nada, agradeço. Sendo a União Europeia assenta em vários valores como a liberdade, a igualdade, o respeito, acha que, no geral, os seus companheiros, os seus membros respeitam esses valores, esses princípios? Não. Há de tudo na vida, em todas as atividades. Tu vais encontrar bons e maus alunos, vais encontrar bons e maus professores, vais encontrar bons e maus médicos, vais encontrar bons e maus auxiliares na escola e vais encontrar bons e maus deputados.
nós somos obrigados, pelo estatuto do nosso trabalho, a cumprir com regras em que estão assentes nos valores do respeito, da igualdade, da liberdade, da democracia, da defesa da paz, mas no dia a dia não quer dizer que as pessoas o façam. Portanto, depois tem muito a ver também com aquilo que é o próprio Presidente do Parlamento, neste caso, entender que não estamos a fazer essa defesa desses valores, mas depois, para além disso, para quem é mais imediato, há interpretações que podem ser tomadas. Eu acho que há colegas, manifestamente, que têm desrespeitado estes valores. Por exemplo, no Parlamento Europeu, em sessões de discussão, já houve colegas que fizeram declarações racistas e tiveram processos disciplinares por causa disso. Mas isso a gente consegue controlar porque está nas sessões. Agora, tudo o que eles fazem fora das sessões não é controlável. A melhor maneira de controlar é através dos cidadãos que os elegem. Portanto, as pessoas é que têm na mão depois voltarem a eleger essas pessoas ou não. A responsabilidade depois passa para a vossa mão. E acha que as pessoas, no caso os portugueses, respeitam esses valores, uma vez que pertencemos à União Europeia, devemos sempre procurar respeitá-los? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso acontece. Nós somos 21 de partidos muito diferentes. Nós temos deputados do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, e do PCP e do Movimento Partido da Terra. Portanto, são pessoas com ideais muito diferentes. Não tenha dúvida nenhuma que todos eles respeitam esses ideais que tu dizias. Obviamente que a forma, as interpretações que nós fazemos são diferentes, mas a base, como se fossem os alicerces da casa, então não tenho dúvida nenhuma que eles o fazem. E crê que a União Europeia tem contribuído de uma forma positiva para a ajuda dos refugiados, também das pessoas que estão a fugir da guerra na Síria? Essa é uma questão muito complicada também. Porquê? Porque é uma responsabilidade que há da União Europeia e é uma responsabilidade que é dos governos. A União Europeia, aquilo que tem tentado fazer é criar mecanismos para haver uma divisão das responsabilidades e dos problemas. O problema é que, a nível dos governos dos Estados-membros, há governos que não querem acolher refugiados e, portanto, essa divisão é mal feita e depois há problemas de caráter administrativo. E a gente continua com países, principalmente a Grécia e a Itália, que estão a receber e são a porta de entrada dos refugiados neste momento e que estão a ser, de facto, os mais penalizados. A União Europeia tem tentado ajudar com financiamento acrescido a esses países, tem-o feito. Agora, o dinheiro nunca é suficiente e, para além disso, era preciso que a gente tivesse os 28 países todos a quererem partilhar essas responsabilidades e nem todos fazem isso. O facto de pertencer à Comissão da Agricultura do Desenvolvimento Rural está diretamente relacionado com nós sermos uma equipa maioritariamente ligada à agricultura e outros assuntos rurais, ou não? Está. Embora isto não seja imediato, ou seja, isso tem a ver com, em primeiro lugar, o interesse do Estado. Quando nós entramos, tem de haver uma divisão das pastas. Há a pasta da agricultura, há a pasta das pescas, há a pasta da coesão, há a pasta do emprego, dos assuntos sociais, há 22 pastas, se não falha a memória, e nós temos que escolher duas para trabalhar. E escolhemos isso de acordo com as nossas capacidades, porque a nossa formação de uns para outros é diferente, e fazemos essa escolha também de acordo com os interesses. Ora, sendo eleita por uma lista que foi indicada pelos Açores, e sendo a agricultura tão importante não só para os Açores, mas também para o nosso país, eu entendi, e o PSD, que foi o partido pelo qual eu fui eleita em Portugal, entendeu que era importante que eu ficasse com a pasta da agricultura. Mas depois foi preciso fazer uma negociação. Porque depois, dentro do grande grupo político onde nós estamos, não é o PSD que faz a negociação, é o PPE, neste caso é o Partido Popular Europeu, em que nós somos vários deputados. O PPE tem mais de 200 deputados de vários países. É preciso fazer a divisão. Tudo isto é uma negociação. Felizmente a coisa correu bem porque nós conseguimos ficar com as pastas a que eu me tinha proposto. E a pasta da agricultura foi uma, a outra, já agora, foi do emprego e dos assuntos sociais. Tem um grande historial na defesa do emprego e acho que o desenvolvimento social é um fator-chave para nós podermos, de facto, ter os pilares da União Europeia a funcionarem como a gente pretende ou pretendia quando se funcionamento.
pertence igualmente à Comissão dos Assuntos, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, e quais são os seus objetivos mais recentes nesta área? Há um que é comum a todos os deputados, que é criar mais emprego. Mas não é só mais emprego, é mais e melhor emprego. Porque criar só um emprego que tenha a duração de 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses não é suficiente. O que a gente tem que criar é condições de estabilidade para que uma pessoa, quando começa a trabalhar, esteja a trabalhar naquilo que gosta, se possível, e a ganhar bem, e que tenha uma estabilidade de forma a depois poder fazer aquilo que ele quiser. Se for constituir família, é constituir família, se for viajar, é viajar, aquilo que for. O emprego serve também para isso e para a pessoa se realizar. Agora, para que isso aconteça, é preciso trabalhar outras vertentes. Por exemplo, reconhecimento das competências que as pessoas têm, a escola, a forma como se reconhece o trabalho que a escola que se faz na escola, a forma como se reconhece o trabalho que se faz, por exemplo, numa associação de escuteiros. Também, a gente também ganha competências quando está a trabalhar na associação de escuteiros. O combate às desigualdades, permitir que ainda hoje, e esta é uma escola de referência, que um portador de uma deficiência auditiva tem as mesmas condições de empregabilidade e de estudo que tem um outro cidadão qualquer. Tudo isso é trabalhado na Comissão dos Empregos e dos Assuntos Sociais. E, portanto, obviamente que o objetivo primeiro é ter emprego. Se a gente tiver emprego, há menos emprego e emprego bom, há menos pobreza e as pessoas têm outras condições para se desenvolverem, mas depois há várias outras dimensões que têm que ser trabalhadas ao mesmo tempo. O emprego não cresce nas árvores, a gente tem que arranjar condições para que ele exista. É mais complexo. Esta comissão vai contribuir para o aumento da taxa de desemprego, mais especificamente os portugueses, ou isso não se tem vindo a verificar? O objetivo, essa comissão existe há muito tempo e nós temos tido, depois da crise de 2008, de uma forma global, tivemos uma grande quebra no emprego a nível da União, em que Portugal foi mais agravado, e vimos os Açores também, face à profunda situação de crise em que depois também nós entramos. A Comissão não foi criada para resolver este problema específico. Os problemas do emprego vão existir sempre, não é uma questão só de agora. Nós temos na fase em que nós estamos, em que tivemos uma profunda crise e que agora começamos a ser devagarinho, temos outras responsabilidades e temos outros desafios. E a Comissão de Emprego criou várias respostas para poder ajudar, principalmente os jovens que nesta altura não conseguem arranjar emprego e em que, por exemplo, o projeto de garantia jovem é um grande exemplo, em que se pretende ajudar um jovem para que ele, no máximo, esteja desempregado 6 meses. Um jovem até aos 30 anos, já subimos a proposta, não esteja mais do que 6 meses desempregado. A questão agora que a gente ainda está a trabalhar é como é que se faz isso de maneira que ele não seja só envolvido num programa de estágios e de uma coisa que não lhe dê a estabilidade que ele precisa. É um processo. Este programa de garantia jovem, por exemplo, é um programa em que há a distribuição de 6 mil milhões de euros para ajudar os países a ajudarem os jovens a encontrar emprego. Só por ele não basta, mas é uma resposta que foi dada. Como se sentiu quando o Parlamento Europeu aprovou a sua proposta sobre as soluções tecnológicas para a agricultura sustentável da União Europeia? E já agora, como consiste essa proposta? Imagina que tens um objetivo, por mais pequenino que ele seja, vou-te devolver quase a pergunta. Imagina que tens um objetivo, por mais pequenino que ele seja. Se tu consegues atingir esse objetivo, tu obviamente ficas muito satisfeito. Mesmo que ele até nem tivesse uma grande repercussão. A questão que a gente tem aqui é que este trabalho, conseguir que uma proposta nossa seja aprovada numa casa onde há mais 750 deputados de 28 países diferentes, de idades completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, tudo isto resulta de um trabalho muito grande que é feito todos os dias. Eu tenho que ver aos meus colegas que a minha ideia é uma ideia que é importante e que vale a pena ser defendida e que é importante para todos nós. E então, quando estamos a defender coisas dos Açores, ainda é mais complicado, porque problemas de regiões pequeninas, às vezes o que é que um Estado-membro grande, um país grande, quer saber de uma região pequenina, a gente tem que explicar porque é que vale a pena fazer esse investimento. Portanto, quando nós conseguimos que uma proposta nossa passe, obviamente que chega ao fim do dia e quando aquilo passa, fico toda contente. Não está aí a fazer explosões de alegria, obviamente, por isso é que eu digo, tem que ser já mais
a mais pequenina. Aquilo que nós precisamos é ter uma outra forma de trabalharmos a agricultura, respondendo à tua segunda questão, de maneira a potenciarmos os recursos que nós temos e que a terra nos dá, sem alterarmos aquilo que são as condições de saúde que a própria terra nos proporciona e que a produção dos alimentos nos proporciona. E, portanto, nós precisamos de fazer com que a agricultura seja mais rentável, sem pormos em causa as próprias condições em que os alimentos são produzidos e para podermos garantir que temos as mesmas condições fitossanitárias, isso é assim o palavrão que é utilizado. E para isso nós precisamos do desenvolvimento tecnológico. Ora, termos esse desenvolvimento tecnológico aliado à agricultura, eu acho que é extremamente importante, porque a agricultura é um dos pilares para desenvolvermos a nossa economia, principalmente numa terra destas. Nós temos muito boa terra que tem que ser bem trabalhada e hoje em dia já não se produz na terra da mesma maneira que os nossos avós produziam. Nós hoje sabemos que existem outras soluções tecnológicas que fazem com que o agricultor consiga ter maior produção de uma forma mais rápida, ganhando assim mais dinheiro e podendo inclusivamente depois numa outra fase transformar o seu produto de uma forma diferente, por exemplo. Agora, há umas que têm mais impacto do que outras, há umas que são apenas de princípios, de nós dizermos, bem, nós queremos defender, por exemplo, um exemplo muito concreto, defender que as pessoas com deficiência tenham acesso aos edifícios públicos. Isto é um princípio. A gente pode dizer que sim, o princípio não é importante. O princípio é importantíssimo, obviamente, e nós ficamos contentes. Eu pessoalmente fico ainda mais contente quando a gente diz assim, não, eu consegui uma alteração numa lei que, para além do princípio, na prática diz que, por exemplo, as escolas não podem ter espaços em que não haja rampas de acesso, por exemplo. E a gente já tem a certeza que o princípio é aplicável na lei. E, obviamente, que afasta a outra. Quando a gente diz bem, eu consegui trazer mais apoio, eu consegui criar, efetivamente, mais formas, ou melhores formas das pessoas terem mais condições para se desenvolverem, quer em termos económicos, quer em termos sociais. E a gente fica muito mais satisfeito. Isso é um processo. Isso é um processo. Agora, a festa, eu gosto de fazer festa por tudo aquilo que é uma conquista. Porque acho que se a gente fica para uma conduz, a gente está a perder o nosso tempo, não é? E assim você também pode fazer. Agora, se calhar há testes onde tu ficas mais contente por ter boas notas do que outros, que são os testes mais difíceis. Se calhar. Não é? E se calhar nesses ficas mais contente normalmente se tens uma boa nota. Isso aplica-se em tudo. Às vezes, quando é uma negociação mais difícil, a gente, mesmo que seja uma coisa pequenina, a gente diz assim, mas esta soube-me tão bem porque tive tanto trabalho e não conseguia convencer o alemão, e não conseguia convencer o búlgaro, não conseguia convencer o polaco. E agora conseguia. Faço ali uma festa diferente do que uma que passa a proposta e ela passa a primeira. Às vezes também acontece. E uma última questão. Como analisa a igualdade de oportunidades entre géneros em Portugal? Nós ainda temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Porque ainda não temos uma igualdade de oportunidade efetiva entre géneros. A vossa realidade é diferente da realidade da geração dos meus pais, por exemplo. E até é um bocadinho diferente da minha. Mas nós ainda assistimos a uma grande diferenciação salarial entre os homens e as mulheres. Não sei se vocês sabem, mas foi desde ontem que o ordenado dos homens, em termos daquilo que seria a média de dia, que a gente pode dizer que os homens e as mulheres em Portugal passaram a ganhar o mesmo. Ou seja, um homem em Portugal, se nunca trabalhasse, em Portugal não, na União Europeia, se nunca trabalhasse até o dia de ontem, e só hoje é que começasse a trabalhar, chegava ao fim do ano e tinha ganho exatamente o mesmo que a média das mulheres. Portanto, isto é a média dos homens e a média das mulheres. Isto é uma diferença enorme, nós estamos em novembro. Isto quer dizer que o trabalho que as mulheres fazem durante o ano todo, elas ganham o equivalente a 2 meses daquilo que ganham os homens. É uma diferença salarial enorme. E, portanto, nós ainda temos muito trabalho para fazer. Agora, tendencialmente, por exemplo, aqui na escola, vocês veem alguma diferença no acesso às coisas, as oportunidades que vos dão? Provavelmente não. Depois já é
toda uma cultura que funciona e que a gente diz assim: lavar a louça é para as mulheres, arranjar o carro é para os meninos. Por que vão ser as meninas a arranjar o carro e os meninos a lavar a louça? Isso não depende da gente. Portanto, por isso é que eu disse, ainda temos muito para fazer e para que as mulheres e os homens sejam realmente iguais. Todos nós em casa, naturalmente, temos essa tendência. Se é preciso aspirar, por exemplo, aspirar a cozinha e fazer o almoço, eu se calhar digo assim: olha, a minha filha vai fazer o almoço e o meu filho vai aspirar. Porque há uma tendência para as mulheres estarem agarradas ou estar cheias de paneladas e para os homens estarem. Eu não tenho filhas, só tenho meninos, portanto estou aqui só a dar um exemplo. E para os meninos fazerem outro tipo de atividades. A gente se calhar está na altura da gente começar a pensar que é preciso trocar. O nosso país não está até muito mal naquilo que é a formação. Porque em termos de formação, nós temos as mulheres a acederem mais às ciências, que normalmente são profissões e áreas de formação que normalmente são mais os homens que o fazem, mas na comparação com o resto da União, por isso é que eu disse, até é bom a gente saber como é que funcionam as coisas lá fora, porque a gente às vezes percebe que a gente não está assim tão mal quanto isso. As mulheres em Portugal frequentam mais cursos que são ligados às ciências do que a média da União Europeia, e eu não fazia, por exemplo, a ideia de que isso acontece. A gente não temos que trabalhar. Mas gostaríamos de agradecer pela entrevista, gostamos muito de saber os seus ideais em relação a essas perguntas e obrigada por ter comparecido. Olha, eu fico muito satisfeita mesmo de ter estado convosco. Não estava à espera de estar com perguntas já com uma outra substância que eu não estava à espera que pela primeira vez vocês já fizessem. Mostra que vocês tiveram um trabalho de ver minimamente o que é que eu devo fazer, o que eu gosto de fazer, não é que isso acontece. Desejo-vos o melhor dos sucessos do mundo na escola e nunca se esqueçam. Um bocadinho agora, voltando só para acabar, voltando à sua pergunta inicial: como é que chegou aqui? A gente só chega com o trabalho. Se a gente não fizer nada, ninguém faz nada por nós. Se a gente trabalhar, se a gente se dedicar, se a gente se empenhar, a gente tem muito mais hipóteses de que as coisas aconteçam. Portanto, é só isso que vocês têm que fazer. E tem uma data de gente a ajudar-vos. Olha, tudo por isso. Está bem?